Sim. Ok. Ok. Sim. Então, hoje a gente traz ali o tema de como elaborar a justificativa do projeto de pesquisa, tá? Para ajudar vocês. Lembrando que a justificativa ela faz parte da introdução e ela é a última seção ali da introdução. Então, assim, ao meu ver, a justificativa ela é o coração do projeto. Por quê? Eu penso que os objetivos e o problema são o cérebro da nossa dissertação, porque ele que vai conduzir todo o resto da dissertação, todo o corpo da dissertação. E a justificativa é o coração, porque é ali que você vai se envolver com ele e vai convencer o leitor da relevância do seu tema. E para que ele queira também continuar lendo o seu trabalho, a sua pesquisa. Então, a justificativa ela deve indicar de forma sucinta e completa as razões pelas quais você escolheu o seu tema. Então, aqui você vai dizer a importância do seu assunto para a área de estudo, para a sociedade, para a prática profissional, para as organizações. Por que você está estudando esse tema específico? Quais são as razões? Claro que aqui você vai utilizar as referências, né? Vai utilizar toda a teoria para poder argumentar sobre a sua justificativa, mas você também precisa dizer qual que vai ser a relevância também para a prática profissional. Então, a justificativa, ela precisa convencer o leitor de que o tema é relevante, é necessário e também possível de ser estudado. Claro que aqui você não precisa dizer os seus desafios, né? Em relação, por exemplo, à questão de tempo, recursos, mas você tem que ter ciência do que você está escrevendo ali, você vai ter condições de fazer, porque a gente sabe que o tempo do mestrado é muito corrido, a gente tem apenas 2 anos, e às vezes você vai mudando de assunto também ao decorrer, conforme você vai amadurecendo de acordo com algum tema, às vezes você encontra outro assunto, então você vai mudando algumas coisinhas. Então você precisa colocar na justificativa aquilo que vai ser realmente que você vai conseguir trazer de benefício. Então, algo que traz ajuda é saber o seguinte: você pode fazer uma pergunta assim: por que fazer essa pesquisa? Ali você vai trazer a justificativa pelo qual você está justificar o que você está pesquisando de fato. E outras perguntas que também vão ajudar a construir a justificativa é: por que eu escolhi esse tema? Né? Qual é o problema ou lacuna que a pesquisa pretende resolver? Então, aqui você tem que voltar no seu problema de pesquisa e poder sempre estar interligado com ele para você poder escrever a sua justificativa, trazendo quais são os benefícios e quais as contribuições ela vai trazer. As razões teóricas, principalmente, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que trazer tudo na teoria, porque a teoria é nosso alicerce. Mas como o nosso mestrado é profissional, a gente também precisa trazer as razões práticas, porque isso vai ajudar na prática as organizações, a sociedade, o impacto social que ela vai trazer. Então você precisa dizer isso também. Então essas perguntas, elas não formam um roteiro rígido, mas ela ajuda a despertar insights para mostrar a importância da sua pesquisa. Aqui também eu trago algumas dicas para escrever a justificativa do projeto. Então, sempre lembrando de revisar o seu problema e os seus objetivos. Sempre a sua justificativa precisa estar alinhada com os seus objetivos. Então, se você não lembra, começou a escrever e começou a se dispersar, volta neles, releia e veja se você não está dispersando, porque o foco do teu trabalho tem que estar muito interligado. E veja se ele está respondendo realmente a isso e quais os resultados que ele pretende alcançar. Assim, o seu texto fica mais coerente e conectado com todo o projeto. Então, a justificativa, ela precisa ser escrita de forma objetiva e assertiva. Então, assim, eu trouxe aqui 2 exemplos. Se é para um pré-projeto, para inserir no mestrado, por exemplo, ou você ainda está participando de seminários 1, que ainda é a introdução ali da sua dissertação, o ideal é que a justificativa tenha de 2 a 3 parágrafos. Mas na dissertação final, o ideal é que a sua justificativa tenha de 5 a 10 parágrafos, onde você vai trazer uma discussão com mais profundidade, maior relevância teórica, prática e social do teu estudo. Aqui você pode trazer também a teoria, mas também pode usar white papers também,
Às vezes o teu assunto é um assunto novo, que você precisa trazer, às vezes, alguns dados estatísticos, alguma coisa nova, você pode trazer. Os white papers, para quem não sabe, são também materiais, artigos relevantes que não estão nas bases de dados, mas que elas são relevantes porque às vezes são escritas por universidades ou por algumas organizações que são relevantes de acordo com o seu tema, que provavelmente um professor aconselha você a utilizar, que você pode utilizar ali para trazer informações mais atuais. E evite de encher linguiça ou repetição de ideias. Por quê? Aqui você tem que ser sucinto, mas ir logo direto ao ponto. Então, é justamente trazer por que o tema é relevante, qual é o problema que você quer resolver e quais as contribuições que o seu estudo pode trazer. Então, aqui o ideal é ter clareza, é mais importante do que quantidade de palavras. Então, não precisa ficar se delongando, voltando. É simplesmente convencer o leitor que o assunto teu é pertinente e ele tenha vontade de continuar lendo a sua dissertação. Aqui que você vai prender o leitor e querer que ele se interesse por ler o restante de toda a sua dissertação. É importante também destacar a relevância do tema. Então, assim, a gente precisa destacar a relevância técnica, científica, social, com a importância para as organizações, mostrar porque o assunto é importante, né, o que ele vai acrescentar. E, assim, uma coisa muito interessante para quem é do PP Gold é que o nosso programa é gestão de organizações, liderança e decisão. E se você analisar as 3 linhas de pesquisa que nós temos hoje, as 3 contêm a palavra decisão. Olha só. Competências organizacionais e decisão. Decisões em finanças e mercados financeiros. Operações e sistema de decisão. As 3 linhas nossas possuem decisão. E isso precisa estar dentro do nosso estudo, das nossas pesquisas. Desde acho que o ano passado já foi aconselhável que tivesse a palavra tomada de decisão, processo decisório, no resumo da sua dissertação. Só que não pode simplesmente jogar no resumo. Você precisa que isso esteja incorporado no todo o decorrer da sua dissertação. Então, fica aqui, né, uma dica que você possa incorporar isso já na sua justificativa, no seu tema de pesquisa, porque isso faz todo sentido no PP Gold. A gente precisa lembrar da palavra decisão e também da prática profissional. A gente não pode só buscar a teoria. O nosso desafio com o mestrado profissional é trazer também a importância para as organizações, a importância para a prática profissional. Então, você precisa atrelar isso na sua dissertação. E também é importante dizer na sua justificativa, além dessas questões da decisão e da prática, também os resultados pretendidos que você gostaria de alcançar e também informar o público-alvo beneficiado, ou seja, quem será impactado diretamente ou indiretamente com os resultados. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Quando eu estava fazendo a minha dissertação e eu participei dos seminários 2, no meu tempo era um pouquinho diferente de vocês atualmente, mas os seminários 2 na época era só a fundamentação teórica, era a introdução e a fundamentação. E quando eu fui apresentar, eu não tinha escrito na minha justificativa sobre o público-alvo. E o professor da USP que participou da minha banca, ele era professor do mestrado profissional da USP, e ele era muito interligado com o meu tema. O meu tema era sobre as startups de deep techs de carne cultivada. E eu estava usando um framework do MIT que falava sobre as dimensões das deep techs e comparando ali com as startups tradicionais. E quando ele leu meu trabalho, eu fui apresentar, ele falou assim: Olha, você não falou sobre o público-alvo da sua dissertação. Você teria que escrever isso na sua justificativa. E quem é o público-alvo da sua dissertação são os investidores de startups. E aquilo assim, nossa, deu um estalo na minha cabeça, nossa, faz todo sentido, eu não tinha percebido essa dimensão. E além disso, ele também falou o seguinte: e como é um mestrado profissional, você precisa trazer algo prático. Então, o que eu quero que você faça, uma sugestão, que você faça um protótipo de um aplicativo para esses investidores. Pode ser até caneta, à mão ali mesmo, no papel não tem importância, mas é interessante você trazer algo prático.
E aquilo eu achei muito interessante quando ele falou aquilo, e eu embarquei naquilo. Fui lá, comecei a entender um pouquinho mais sobre investimento. E o tema meu, na verdade, era um tema que eu não tinha tanto conhecimento, era um conhecimento raso. Então, eu tive que dominar o meu conhecimento sobre startups, sobre carne cultivada, sobre proteínas alternativas e sobre investimento de startups. Porque quando eu entrei no mestrado, eu não trabalhava em startup, não trabalho ainda, não trabalho com proteínas alternativas, mas eu tive que me aprofundar naquilo que eu ia escrever. Foi desafiador? Sim. Mas eu busquei informações na teoria, né, nos artigos, nos white papers, porque quando a gente vai escrever a nossa justificativa, a gente precisa ter domínio do que a gente está escrevendo. Então, se você está escrevendo a sua justificativa, você precisa conhecer aquilo. Pode ser que você esteja escrevendo um tema que você conhece, talvez você esteja escrevendo algo que você já vivencia, talvez, na sua organização. Mas talvez não, talvez você pegue um assunto que seja novo para você. E você vai precisar dominar ele. Você vai ter que começar a ler muitos para você poder conhecer esse tema. Foi isso que eu tive que fazer. E daí eu comecei a estudar ali o tema e eu mandei o meu trabalho, enviei para o meu professor e orientador. Quando eu enviei para ele, ele levou um susto, porque ele não achava que eu ia para esse caminho. Para ele era uma sugestão do professor, ele achou que eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. E daí ele me fez vários questionamentos, que foram bons. Mas eu tive que justificar o porquê que eu tinha tomado a decisão por aquele assunto. E eu tive que convencer o meu orientador que aquele assunto eu deveria continuar escrevendo na minha dissertação. Então foi um desafio ali. Então eu tive que estudar muito. Ele fez diversas perguntas para mim que eu tive que responder. Por que que aquelas características das startups o investidor precisava saber? Se ele quer saber só quanto que ele vai ganhar, quanto que vai ser a rentabilidade, quanto que ele vai ter o retorno financeiro. E daí, o que que eu fiz? Não bastou para mim apenas a teoria. Eu fiz um curso de investidor de startups numa plataforma de equity e eu fiz dois investimentos como investidor em duas startups. Uma de chocolate vegano e uma de carne cultivada de peixe, ambas empresas brasileiras. Para eu poder ter certeza do que eu estava escrevendo fazia sentido. Porque para mim não adiantava só a teoria, eu precisava saber na prática se aquilo ia fazer sentido. Então eu fiz isso, gente. Eu usei meu próprio protótipo ali para eu tomar a decisão e diferenciar uma startup da outra, né? De uma tradicional de uma deep tech. E daí, com tudo isso, né? Eu tive que saber dominar tudo isso. Eu coloquei no LinkedIn que eu estava fazendo o curso para o orientador saber que eu estava fazendo de tudo que era possível para ele ter certeza que eu estava no caminho certo, né? Porque não era a ideia original. E deu certo. Deu trabalhinho, mas deu certo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Que vocês precisam dominar o assunto que vocês vão escrever a dissertação de vocês. Se vocês querem escrever uma ótima justificativa, vocês precisam dominar o assunto. Então, se você vai buscar na teoria, busca. Mas você acha que não é só suficiente, você precisa ver isso na prática? Vai atrás de curso, vai atrás de alguém que possa te passar informação. A minha ideia antes era fazer uma entrevista com alguém dessa área de investimento, de startups. Mas o meu orientador não quis que eu fizesse porque não tinha tempo hábil para isso, né? A passar por comitê de ética, não dava para fazer isso. Então, o único meio que eu encontrei de eu mesmo me justificar para mim mesma que aquilo fazia sentido foi fazer o curso de investimento e fazer realmente os investimentos de verdade. Então, que fica essa para vocês essa ideia, assim. E na hora de eu defender a minha dissertação, a gente coloca aquilo que a gente escreveu, mas além daquilo que a gente já escreveu, que os professores já leram, a gente também precisa, às vezes, falar um pouquinho além do que está escrito, justificar com as nossas palavras algumas coisas, para convencer. E eu acabei falando disso na minha defesa, que eu tinha feito os investimentos. Eu não sei se eu fui certa, se eu fui errada a falar isso, mas eu acabei falando. Deu certo, né? Eu passei com nota 10 na dissertação, tudo na defesa, mas foi um risco que eu tomei. Mas eu senti que eu tinha que falar para eles que eu tinha esse domínio do conhecimento, que eu já tinha feito isso na prática. E esse professor da USP não pôde participar da minha defesa de dissertação, então foram outros professores que participaram. E eu senti que eu precisava
explicar o porquê de tudo aquilo, né? Que eu mudei tanto o meu tema ali, por que que eu fui para essa área. Eles me perguntaram isso, inclusive. E eu tive que explicar. E expliquei que isso tinha servido até para mim mesmo para ser investidor em startups. Então fica essa a minha experiência para vocês, tá? E outra coisa também que eu acho interessante, mas não é obrigatório vocês trazerem para justificativa, é trazer os estudos correlatos, ou seja, trazer alguns estudos parecidos, similares com o que você está estudando para poder enriquecer ali o seu estudo. Ou a ausência desses estudos. A questão da ausência desses estudos, eu já acho um pouco complicado, perigoso, porque se você falar que tem ausência e capaz de ter algum artigo escrito que você não viu, é complicado. Mas, de repente, se você está fazendo, por exemplo, uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, talvez você possa até usar essa questão da ausência. Mas os estudos correlatos é interessante trazer caso você queira. Não é obrigatório, mas pode trazer, né? Que isso ajuda na enriquecer e evidenciar a sua pesquisa. E aqui eu trago também a dica final, que é a seguinte: ao terminar a sua justificativa, releia a justificativa e veja se ela responde com clareza a pergunta principal: por que fazer essa pesquisa? Então, se você respondeu ela lendo a sua justificativa, é porque você está no caminho certo. Agora, se você leu e viu que ainda não está legal, vai lá, revisa e veja o que você pode melhorar. Então, essa é a minha dica de hoje da justificativa. Agora eu fico aberta aí para vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar mais alguma coisa. Muito bom, Aline. Obrigada pela sua apresentação. Nossa, que história, hein? De mestranda para investidora de startup. Bem legal. Olha que a gente não faz, né? Uma coisa que eu nunca imaginei eu fazer na vida era fazer investimento em startup. Com a minha dissertação, eu aprendi a fazer investimento em startup. Gente rica aprende essas coisas, né? Seres normais aqui, a gente só observa. A gente come chocolate, a gente não investe. Vai na degustação, né? No máximo, assim, né? É que assim, o meu orientador ele era voltado tudo para as proteínas alternativas, né? E engraçado que bem na época que eu estava estudando isso, apareceu as outras propostas de investimento nessas proteínas. Então, eu achei bem interessante que foi bem no momento que eu precisava disso, apareceram essas oportunidades. Então, valeu a pena por isso. Professor Germano? Sim. E hoje você investe ainda? Tá envolvida com alguma startup ainda? Eu não fiz mais investimentos, porque eles demoram, né? São alguns anos para ter retorno financeiro. Então, eu prefiro esperar para ver como vai ser o retorno financeiro de fato. Mas não teve ainda nenhum. Não, vai levar uns 5 anos por aí, gente. Então, não dá para fazer tanto investimento assim a longo prazo, né? Do médio a longo prazo. Daqui então, 5 anos, a Aline está dando essa aula lá de Dubai. Então, eu vou esperar. Assim, o que que eu faço? Eu estou acompanhando as duas empresas. Como foram duas, né, que eu fiz investimento, eu acompanho elas no Instagram, no LinkedIn, e vejo que elas estão evoluindo com o investimento, sabe? Elas mudaram de local, de fábrica, elas estão expandindo, então é bem interessante, assim, o acompanhamento delas. Eu achei legal, assim, de ver como que elas estão expandindo. Porque a de chocolate vegano, no início, elas queriam moldar o chocolate parecido com as tradicionais do mercado. Mas por enquanto eu não vi nada assim ainda, sabe? Daí eu sei que eles fazem panetones veganos também, tem umas coisas assim. E a de carne cultivada que é mais complexa, né? A gente não tem carne cultivada no Brasil ainda, a Thalita sabe que também é do mesmo orientador. Então, assim, não sei, esse vai ser mais complicado. Quem sabe, né? Vamos ver. Mas se der certo, gente, quem sabe eu dou uma aula um dia para vocês do investimento em startups. Mas isso vai demorar um pouquinho. Vamos esperar o retorno financeiro. Eu não sei se... foi Edmilson. Vai lá, Edmilson. Tá mudo, Edmilson. Então, parabéns, Aline, foi bem esclarecedor, né? Você estava falando aqui, eu já estava dando uma olhada ali, né, na minha justificativa, né? Até se vocês quiserem trazer a justificativa de vocês aqui para a gente dar uma lida junto, pode trazer, gente, fique à vontade. Aham.
Eu não sei, a Quiser Thalita... falar, Edmilson, pode falar, já a gente está com tempo. Tá bom, eu acho que a gente está com um tempo bem legal. Mas assim, você deu uns insights ali bem interessantes, né, para criar essas conexões, aquelas perguntas ali que você citou. Eu acho, se for possível, né, se desse para compartilhar essa tua apresentação, acho que ela foi bem rica, assim, né, Thalita, para a gente ajudar bastante, assim, né, não só aqui, mas se pudesse disponibilizar, acho que isso dá um bom norte, assim, sabe, pro pessoal, né. E eu já passo aqui minha, a minha justificativa, então, só para a gente dar uma Isso. analisada, né? Mas você havia, só para comentar, deixa eu baixar minha mão aqui, só para, você estava falando da carne ali, né? É a sustinere, você falou da carne de peixe lá, né? É a Sim, sustinere? essa Ah, mesmo. eu tenho uma porcentagem lá, eu investi lá. Olha só, mais um adepto, viu só? Que legal. Quando você falou carne de peixe, né? Eu já falei, ah, sustinere. Sim, essa Eles mesmo. estão bem, viu? Eles estão super bem. Sim, que bom, né? É, então, legal saber que você trabalha aí, né? Eu investi já em algumas outras, né? Já me dei bem também É, nessa viu? Que história bom. aí. Legal, Aham, gente. Eu nunca pensei legal. que eu ia falar sobre isso, né? Porque, na verdade, assim, a minha linha de pesquisa era competências, né? Não é mercado financeiro. Eu acabei indo um pouquinho para esse lado, mas, assim, não trouxe a parte matemática, assim, mas a parte das características mesmo, assim, uma coisa ou outra de maturação, de qual estágio cada startup estava, mas, assim, foi para esse lado. Mas eu achei interessante, eu gostei disso. Para mim foi muito interessante. Foi um aprendizado para mim Legal, mesmo. legal. Bacana, bem bacana, assim, né? Saber que tem Ah, alguém que depois tá você vendo lê minha isso. dissertação lá, já que você gosta disso. Eu sempre tô olhando os crowdfunding ali, sabe? Daí, tipo, ó, isso aqui é Isso, legal, tal, né? Eu participo de uma plataforma que é lá do Rio de Janeiro, lá. Então, quando abre uma startup, abre assim, uma chamada, eles já mandam para mim um e-mail ali, sim. né? Eu também eu vivo recebendo agora, direto também. É, Eu então, também estou em legal. duas, né? Porque as duas eram de plataformas diferentes. E eu Uhum. recebo direto. Mas falei, agora eu não vou investir mais, agora eu não tenho dinheiro para investir. Esperar o Ba- retorno dessas primeiro. Bom, mas não é a pauta, né? A Thalita já Não é vai a falar pauta assim, do ó, dia. vocês estão fugindo ao tema ali. Não, Quer imagina, ver, vai ó? dar uma aula de investimento para nós. É bem legal, viu? Eu investi na Composta Mais, aí foi um unicórnio, viu? Essa foi muito bom. Foi tiro na lua, viu? E quanto tempo levou, Edmil, só para eu ter uma Levou, foi noção? rápido, foi 4 anos. Então, é um moonshot aí que o pessoal fala, né? Mas é raro, né? Os caras decolaram. Por sinal, é do meu cunhado, a Composta Mais, né? Ele é são dois, né, co-founders lá. E só que eles já estão num outro patamar agora, né? Já estão olhando para o mercado externo, e produção de gás. Então, até eu tinha comentado com o Tom ali sobre isso, que ele estava fazendo umas pesquisas aí. Então, e é daqui, né? Daqui de Curitiba, né? Estamos super bem, assim, né? Foi bem legal, né? E eu até me afastei porque meu cunhado precisava manter a propriedade, eu tinha uma porcentagem dele, eu vendi para ele, na verdade, porque eles estavam abrindo com uma produtora de gás lá da França, lá, e o cara veio querer com muita fome ali, né? Daí eu vendi a minha parte para ele mais o sócio dele terem mais de 50%, né, da empresa, né? Para ficar na mão deles ainda. Mas estão indo bem legal. É um mercado bem interessante. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui meu projeto. Então, posso falar rapidinho aqui, né, Thalita, sobre ele? Deixa eu só ver aqui, Claro, fica à vontade. compartilhar. Eu não uso muito o Teams aqui, deixa eu só achar aqui onde é que eu compartilho. Do lado do microfone é para ter um botãozinho ali, Ah, compartilhar, sim, uma achei. setinha para cima. Janela, deixa eu ver aqui, janela. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Eu, aham. eu acho que eu vou ter que voltar aqui porque eu só vejo a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Não. Então eu vou ter que olhar lá nele mesmo. Tá aparecendo ali, né? Aham, Tá. sim. Uhum. Então, assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ele rodou ali, apareceu justificativa, né? Sim. Tá, página. Não é página 1, na verdade. Aqui tá aparecendo página 1 de 2, mas
tem mais, ele já está bem no meio aqui. Sei lá porque que tá. Ah, 13, agora apareceu. Então, assim, bom, primeiro eu tenho uma relação, enquanto eu estou aqui, só para não ficar falando deixa eu só voltar aqui para falar com vocês. Eu tenho uma relação muito próxima ali com o tema, né? Porque, né, como foi comentado, né, eu sou oficial aí do Corpo de Bombeiros, na verdade, né, mas eu tenho uma relação muito forte com a Polícia Militar, né? Inclusive, eu sou instrutor lá da academia, né, da Escola Superior de Polícia Militar, lá da área de chefia e liderança, já há um bom tempo, assim, né? E gestão de pessoas também. Eu trabalho muito com a Escola de Formação de Oficiais, né, que são os cadetes lá que passam 3 anos na Academia do Guatupê, né? E a gente brinca lá, eles é em Nárnia, né? Porque lá é o mundo perfeito, assim, né? Eles dormem lá, eles só vão para casa final de semana. Então eles estão meio numa cápsula, assim, né? Onde os instrutores vão lá e a aula começa, pra vocês terem uma ideia, começa às 7h30, né? Todo dia tem um desfile e tal. Eles tomam café da manhã, limpam o quarto, tal, tal, tal. Daí tem o desfile, 7h30 eles têm que estar em sala de aula. A aula vai até meio-dia, 1h30, horário de almoço, depois eles voltam para a sala de aula, fica acho que até às 18, se não me engano, 17h30. Eu dou aula normalmente pela manhã, mas eu acho que até às 18. Aí jantar, daí tem horário obrigatório de estudo e tem daí as outras atividades ali deles, né? Eles dormem lá e só vão para casa nos finais de semana quando vão, né? Quando vão, que é bem. Sempre tem umas interocorrências ali, né? Que eles acabam ficando lá. É uma garotada, né? Eles entram ali bem jovens, assim, né? E até uma das questões que eu estou abordando ali também, né, com a professora Simone, inclusive, eu levei a minha orientadora lá para conhecer a escola, né, antes, né, da gente começar o trabalho, para ver como é que é a rotina, como é que é a dinâmica. E a gente mudou agora o requisito de ingresso, né? Então, a partir do ano da próxima turma, é só bacharéis em direito. Então, a gente sai do perfil de 17, 18, 19, para pegar um perfil lá, sei lá, de 25 para frente, né? Já é uma pessoa já que tem já é bacharel em direito, né? E talvez a gente precise também adequar, já começamos a fazer, né? A gente já está fazendo, já tem grupos lá para rever. Inclusive, eu faço parte, né, da parte de liderança lá, porque nós vamos mudar um pouco, inclusive, a dinâmica do ensino, né? Muitas disciplinas que tinham na escola de formação de oficiais, elas não vão. A introdução ao estudo do direito, né? Direito administrativo da ordem pública, isso daí a gente já presume que, né, um bacharel em direito ele vem com uma bagagem forte. Então a gente vai dar lá o direito disciplinar, algumas questões que são mais relativas à estrutura, à formação militar, né? Mas isso nós estimamos que esse curso, que hoje ele é um curso de 3 anos, a gente vai reduzir ele para 2, mas o terceiro ano seria um estágio probatório. Então, ele vai continuar sendo 3 anos, mas eles passam 2 anos na formação na academia e 1 ano já nas unidades. Então, mas isso eu estou falando assim, eu estou olhando para frente. Mas o que eu quero, assim, nessa pesquisa, é olhar para trás, né? Como esse, né, o que é aprendido, o que é ensinado lá na escola, né, chefia e liderança, estilos de liderança, feedback, enfim, né, tudo aquilo que a gente fornece lá na disciplina, como que é isso na prática, né? Se eles conseguem realmente fazer uma conexão, né, entre o aprendizado, né, acadêmico e a realidade, né, de patrulhamento, de confronto, de troca de tiro, às vezes que eles passam por isso, sabe, de atender agressões, né, a mulheres, enfim, todo esse processo ali que eles trabalham no dia a dia, no cotidiano lá da atividade. E daí você pega um garoto lá, por exemplo, que se formou lá com 20, ele entrou às vezes com 17, 18, 19, com 20 anos ele vai para a rua como tenente, né, com 21, 22. E o tenente é o chefe da equipe. Às vezes tem 30, 40 pessoas. Tem policial lá com 25 anos de serviço
mas que é subordinado do tenente novo lá que chega. E assim, como que ele aplica, então, esses conceitos, né? Todos que... É a primeira pergunta, né? Se aplica, se há desvios, né? Como é que a gente vai trabalhar, como é que ele trabalha isso? Então, essa pesquisa, né, que a gente vai fazer, né? Até aqui, então, vai ser um estudo de caso aí, né? Acho que tá ruim aqui, não dá para ver, né? Mas é um estudo de caso, onde, né, a gente vai, né, quem vai ser estudado ali, né, é o oficial da Polícia Militar formado no período de 19 a 24, né, que são as últimas escolas para a gente evitar aquela convivência, né, de pegar algumas questões que fazem parte da cultura organizacional, entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhar com essa garotada mais nova, porque eles são recém-formados, assim, né? Uma coisa é você pegar um oficial formado lá atrás, lá, então ele pode já ter sido muito bombardeado ali pela cultura, né? Pelos protocolos, não escritos, né? Porque isso tem, né? A gente chama de currículo não, o currículo oculto, que às vezes tem, então temos que analisar bem essas questões, né? Mas como que isso ocorre na prática, né? Então, tudo aquilo que é colocado, né, que, poxa, ele tem que ser o líder inspirador, que ele tem que ir lá, né, ele tem que ser empático, ele tem que ter lá a empatia cognitiva, a emocional, a preocupação empática, isso, ele consegue fazer com que isso realmente, né, aconteça lá naquele, naquele momento, e aí a gente vai escolher lá, né, unidades aí do Paraná inteiro, onde a gente vai fazer pesquisas lá. A gente está estudando ainda, né? Não sei nem quais perguntas vão ser feitas ainda. A gente vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito para dar literatura, né? Buscar quais seriam as questões ali adequadas ali para a gente poder perguntar onde é que estão essas possíveis lacunas ali para que sejam transformadas em pesquisas e promover então essa entrevista lá, né? Uma entrevista semi-estruturada, né? Vamos fazer até saturar, então eu não posso falar, né, quantos vão ser entrevistados, né? A gente vai ver quando que vai saturar, né? Então pode ser com 10, com 15, com 20, né? E lembrando que só você, só eu que vou fazer as entrevistas, né? Então, e nós estamos pensando em Paraná inteiro, então eu tenho que ter uma dinâmica bem grande, assim, né, de como que esse trabalho vai ser realizado. Fala lá, ô Tom. Edmilson, eu só me lembro o que é o conceito da semi-estruturada, por gentileza? Você trabalha ali as perguntas, né? Assim, dentro de um. Você tem um. Então, aqui, ó, o Roteiro? que a professora fez é uma pesquisa semi-estruturada, né? Mas pode aparecer alguma coisa ali meio no meio. E daí às vezes, aquilo chama atenção e você provoca Ah, que são aquele aquelas conversas que determinado. ela comentou, né, para a gente tomar nota e Isso, e estender ou você pode até aprofundar, né? provocar ali para aprofundar. Você fala, poxa, isso aqui não está ali, mas é interessante, né? Então, não é aquela pesquisa, não tá aqui na pergunta, então, né, não vou aprofundar, né? Uhum. Então, seria esse aspecto. E aí, na verdade, eu tinha até conversado ali com a Thalita, né, porque a princípio, né, a professora havia me orientado para a gente trabalhar, né, com o Klein lá, com Naturalistic Decision Making lá, com Rapid Prime Decision. Mas daí quando eu fiz a primeira entrevista com ela, depois que ela tinha já me mandado, eu já tinha começado a fazer o NDM lá, mas dela, quando ela descobriu que eu era instrutor, que eu tinha um contato lá na academia, dela, não, não, para tudo, esquece o que você ia fazer, vamos começar a fazer agora aqui a liderança aí, né? Vamos analisar se o que você. Porque ela falou assim: isso a gente pode interferir, a gente pode sugerir, a gente pode ver, mudar a realidade ali, né? Fazer pelo menos perspectivas ali, né? De análises, assim, né? E nossa, eu vibrei, porque, poxa, eu sou lá o instrutor titular ali da disciplina, né? E toda essa garotada formada aí nos últimos 4, 5 anos passaram pela minha mão ali na academia, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade social também, né? Será que tá fazendo sentido o que eles estão aprendendo? Será que eles, na hora H lá, eles conseguem realmente, né, praticar isso, colocar isso em prática? Então, a gente deu uma guinada ali, né, de 180 graus, né? E aí eu mantive a NDM, mas eu falei assim, puxa, mas acho que não vale a pena, né? Até eu falei com a Thalita hoje à tarde, eu falei, ó, daí eu peguei lá no último mês e meio aí, fiz um projeto,
Mandei para a professora e quarta-feira eu vou conversar com ela, né? A primeira reunião com esse projeto que eu mandei, ela pediu para a gente conversar na quarta-feira, né? Então, é uma grande expectativa aí, né, de tudo aquilo que a gente já escreveu. Mas daí, assim, né? Então, essa introdução foi longa até, né? Acho que foi até longa demais, mas só para contextualizar. E aí lá. Então, aqui a gente põe na justificativa, né? Eu venho, você veja que ela está lá na página 13, então eu conto a história da academia, né? Eu conto um pouco da polícia militar, assim, contextualizando, né, para chegar aqui, né? Então, só voltando aqui um pouco, né? Então, aqui nos objetivos, né? Então, investigar, né? Como os oficiais formados em uma academia militar, né? No período compreendido entre os anos de 19 e 24, percebem e aplicam na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de chefia e liderança. Eu coloquei porque esse é o nome da disciplina, só que tem bastantes disciplinas correlatas, assim, que também tratam do assunto, né? Então, que dão uma robustez ali para esse conceito, ok? E aí, assim, na justificativa, então, eu fiz uma pesquisa nas bases, né, e identifiquei algumas questões, né, tanto militar, liderança militar, quanto liderança policial e a liderança em si, né? Mas assim, então, algumas questões que a gente conseguiu, né? Então, eu começo falando das bases, né? Então, da literatura sobre desenvolvimento da liderança e já colocando ali alguns insights, né? Que, então, por exemplo, que o desempenho eficaz de oficiais depende não apenas de atributos individuais, mas na capacidade de aplicar em situações reais competências cognitivas, relacionais éticas, adquiridas durante o processo. Isso tudo é tentando, né, jogar aqui para a realidade ainda. Então, compreender, né, a relação entre a formação recebida, a PMG é a Academia Policial Militar do Guatupê, né, eu coloquei ela citado lá em cima, né, e a prática cotidiana de comando nas atividades da PMPR, Polícia Militar do Paraná, é fundamental para avaliar a efetividade do que está sendo aplicado lá na academia, né? Então, fazendo um alinhamento entre o ensino e a prática, né? Aí, do ponto de vista científico, então, a gente até, eu consegui alguns insights nos últimos 5 anos, mas eu tive que retroceder um pouquinho, né? Principalmente por conta da liderança militar. Então, a gente buscou lá e encontrou, né? Então, o desenvolvimento de líderes é um processo contínuo, situado e relacional, no qual o contexto institucional, então, o contexto institucional exerce influência decisiva sobre a identidade e a prontidão para liderar, né? Então, daí aqui a gente encontrou algumas questões já mais voltadas ali para as Forças Armadas, né, e agências policiais, mas só para lá para o ambiente externo, lá para fora, Estados Unidos, aí eu encontrei em outro país da Europa lá, até me fugiu aqui o nome, mas assim, que dá para a gente criar relação, né? Mas assim, da liderança aqui, né, então, assim, sobre o ponto de vista no contexto brasileiro, eu encontrei também, eu cito um pouco mais abaixo ali, né, mas assim, não muita coisa, né, mas eu vou ampliar ainda a pesquisa, né? Antes de fazer as perguntas, de começar a pensar em perguntas, né? Então, para a gente tentar encontrar, né, isso e como que a gente vai relacionar isso, né, às atividades de comando e liderança do mundo operacional e prático, né? Então, saindo ali da teoria e colocando isso para a prática, né? Contribuindo assim para que a ciência, né, seja aplicada ali na segurança pública, né? Então, sobre a ótica prática ali, né, que medida, né, os conteúdos da disciplina têm correspondência com as demandas reais enfrentadas na função de comando, né? Então, encontramos ali sobre a liderança autêntica, né? Então, falando ali que a importância dos currículos que promovam a aprendizagem experiencial, a reflexão ética e a capacidade de adaptação. Então, isso eu vou buscar daí lá fazer uma revisão do currículo, né, para encontrar esses elementos, né? Então, correlacionando com a percepção ali, né, dos oficiais, já que já saíram da academia e estão lá na prática, né? Então, com qual finalidade, né? Oportunidade de aperfeiçoar ali o currículo, né, e a metodologia nos processos pedagógicos lá, né? Sobre o ponto de vista social, né? Então, uma conexão, né, entre a qualidade da liderança e a legitimidade da atuação, né, das instituições perante a sociedade, né? Então, assim,
qual que é o entendimento, né? Que o oficial ele tem que estar preparado para exercer essa liderança, né? Sobre o ponto de vista da reflexão, né? Comunicativa fundada nos valores lá que são colocados para nós lá na academia, né? Promovendo ambiente de trabalho saudáveis para que a comunidade seja bem atendida, né, nesse processo, né? Olhando para a corporação, né? Então, a investigação ela visa aprimorar a necessidade de aprimorar, né, os instrumentos de avaliação e acompanhamento da formação, né? Então, a gente forma o oficial, né? E, assim, eu vou ter que pesquisar mais isso, né? Mas pelo que eu já apurei, assim, né? Então, ele vai para a vida prática, né? Então, assim, essa pesquisa vai ser uma pesquisa inédita sobre o ponto de vista da liderança, né? Alguém de pegar o oficial lá formado depois de um tempo e falar, cara, isso aí realmente funciona, você consegue aplicar isso, né? Então, tentar daí de alguma forma alinhar as práticas educacionais à realidade lá que a gente vai detectar ou não, né? Lá nas entrevistas, né? Então, a compreensão de como eles percebem e aplicam os conhecimentos poderá subsidiar o desenvolvimento contínuo lá na formação, né? Então, na cultura de aprendizagem e a coerência doutrinária, né? Então, buscando aqui algumas falas ali, né? Então, por fim, né, no estudo, né, está a relevância, né, do estudo na reflexão sobre o processo de aprendizagem ali, né? Então, militar, né? Então, isso aqui é usado muito lá na academia, né? Nas competências lá, a formação lá, então, é o saber fazer e o saber ser. Então, isso lá, eles batem muito nessa tecla. Então, a gente tem até reuniões pedagógicas lá para olhar para isso lá durante o ensino. Então, ao investigar, né, como eles internalizam isso e transformam isso em conteúdo de liderança efetiva, né? Então, isso se contribui para o fortalecimento da formação, articulando ali, né, as questões emocionais, inteligência emocional, ética do trabalho e da chefia, né? Então, além disso, né, já abrindo aí, né, uma possibilidade para a gente olhar para essa atualização, né, do currículo que eu falei lá no início, né, sobre o bacharelado em ciências policiais e segurança pública. Esse é o nome do curso, né? Ele é um curso vinculado, eu até esqueci de falar, com a Unespar, né? Então, toda a nossa bagagem acadêmica, científica, então é com a Universidade Estadual do Paraná, né? Eles têm lá, nós somos, né, um campus ali da Unespar, né? Academia Policial Militar do Guatupê, né? Então, e agora vai ter essa mudança, né? Tendo em vista o novo critério de inclusão, ok? Eu vou parar aqui de partir e vou voltar aqui a enxergar vocês. Então, é isso, Aline, mais ou menos, foi o que nesse embrião aí de projeto, né, e naquilo que eu já consegui pescar na literatura, foi bem complexa a busca, assim, né, porque uma coisa é você buscar liderança. Liderança ele abre, mas daí quando você começa, né, liderança militar, daí ele abre lá Estados Unidos, o Corps lá dos Estados Unidos, tal, né? Mas daí abriu algumas coisas do exército aí brasileiro também, da aeronáutica, marinha. Mas daí quando você vai para a liderança policial e depois você põe lá liderança policial militar, cada vez mais o processo ele vai assim se fechando, né? Mas eu tô com boas expectativas, né? Porque a partir de agora eu vou começar a analisar principalmente nessa literatura mais recente, quem que esses pesquisadores olharam lá, né? Então, fazendo visual, assim, entendendo ali, né, né, as referências lá que eles utilizaram para ampliar esse estudo, né? Mas, assim, focando, então, na justificativa, o que eu tinha ali no momento, deu para desenvolver ali aquela linha ali, né? Então, é essa que eu queria manter ali e mostrar ali para vocês. Acho que a Thalita tem alguma coisa para dizer. Ah, é verdade. Desculpe, Thalita, né? Está sem som. Thalita, você Thalita está tá sem sem som. som. Ah, que bom que você falou. Eu cliquei na mãozinha, mas eu clicar no som. Teve uma parte ali da justificativa que você falou, você usou a palavra escassez, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente com essa palavra, porque você pode não ter encontrado, mas então o que a Aline falou, mas podem existir. Então, talvez
trocar a palavra. Tem uma forma que as pessoas utilizam muito, é uma limitação. Literatura tem uma limitação de pesquisas voltada ao tema em específico, ou não é algo assim tão aprofundado, sabe? Talvez não colocar exceção, assim, que não existe. Essas palavrinhas, às vezes, pode te prejudicar numa defesa, né? Numa banca, e só por conta de uma palavra. Não que esteja errado, imagino que esteja certo mesmo, que, né, provavelmente não tenha. Mas para a gente não cair num beco sem saída, coisinhas que podem evitar. Até quando a Aline trouxe ali na apresentação dela, falando sobre trazer essas... ela usou uma outra palavra que estava no PPT ali, ou novidades, ou a falta de algo. Eu lembrei muito da questão de limitação. Quando a gente, até se você for ler um artigo ou uma dissertação, ele fala assim, eu fiz assim porque eu tive uma limitação sobre esse ponto e eu sugiro que outras pesquisas façam tal coisa. Às vezes essa tal coisa é a tua pesquisa, sabe? Às vezes você encontra em algum artigo ou alguma pesquisa aquilo que você está fazendo. Por exemplo, e isso é uma boa justificativa, né? Fulano de tal sugeriu que fosse feita uma pesquisa, a mesma pesquisa em um outro ramo, em outro tipo de empresa, em uma outra organização. Então, isso é uma coisa que agrega também, né? Igual a tua, às vezes, ela podem ter pesquisas do tema, mas focada em outros objetos, né? Em outros nichos ali, né? Pode falar, Aline, agora. Não, exatamente isso, é bem isso mesmo. Porque às vezes a gente não encontra, às vezes tem que tomar cuidado mesmo, porque quantos artigos tem para a gente revisar? E toda hora vai estar sendo um. Às vezes você já passou essa parte da fundamentação teórica, você já está lá fazendo outra na metodologia, aplicando a metodologia, e você já não voltou mais lá. Então, às vezes, quando você vai apresentar a defesa, talvez já saia alguma coisa nova que você escapou, às vezes. Então, por isso que tem que tomar todo esse cuidado, né? Você pode falar pesquisas correlatas, mas a ausência é interessante, mas também é cuidadoso, né? Porque você nunca pode, você não tem controle total sobre tudo que você pode ter ali de assunto novo, né? Então, claro que já foi explicado isso, né? Acho que a Ju falou, né, que você pode pôr um alerta ali se está surgindo artigos novos sobre o teu assunto. Mas pode escapar também, né? Não sei, não dá para ter controle 100%. Tá, mudo, Edmilson. Mas assim, qual que foi a tua impressão ali, né, da Eu forma que foi gostei. conduzida ali? Eu acho que tá ficando bem bom, tá bem elaborado. Eu acho que só cuidar com algumas coisinhas, assim. Tá. Por exemplo, tem muito gerúndio, algumas palavras, trocar ali, tirar o É, gerúndio. eu gosto de um É, gerúndio. coisas básicas, eu bati o olho, Trocar. assim, tem uns autores que tá maiúsculo, outros tá maiúscula e minúscula, que o certo é maiúscula e minúscula agora, né? Não tudo maiúsculo. Daí tem que arrumar, ajustar essas Ah, coisinhas legal. básicas, assim, que eu olhei assim de. Mas a justificativa em si, eu acho que tá no caminho certo. Eu acho que você já fez Legal. até uma justificativa longa, até um pouco já. Acho que não sei quantos parágrafos que deu ali, mas deu mais de 5 já, né? Acho que eu contei ali, a hora que você falou, eu vim aqui contar, eu não lembro, mas acho que deu 7 ali, se eu Já não me deu engano. 7, olha. Então assim. Eu não sei até que ponto você já escreveu a tua dissertação, onde você tá, qual a tua etapa atual? Eu tô lendo o livro sobre o estudo de caso. Mas você já escreveu a fundamentação teórica, essa parte já passou, já tá Do na projeto, não, o metodologia, projeto. tá no Assim, tá projeto ainda. tudo.
no Eu projeto. acho que assim, eu percebi que você tem facilidade para escrever, tanto que você já conseguiu escrever 7 linhas da tua justificativa. Eu acho que vai ser um trabalho bem robusto. Só não deixar de passar de 10, assim, para não ficar tão longa, né? Só cuidar disso, É, mas eu acho que tá no caminho certo. legal. Mais alguém? Tom, você gostaria de trazer a tua justificativa? Ah, não, eu ainda estou trabalhando nela. Tá Eu trabalhando? estou travado, na verdade. Eu até ia aproveitar a ocasião, porque, assim, como eu não estou falando ainda da dissertação, eu estou falando ainda desse trabalho que a gente vai entregar para a professora Jane. Eu fiquei um pouco perdido quando você comentou que a justificativa ela é a última parte da introdução. Significa que ela tem que estar inserida? Ela é parte? É um apêndice? Não, ela é o subcapítulo dentro da introdução, geralmente. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma Título. aberta. Peraí, só um pouquinho. Ah, não, por isso o 2.5 ali do Edmilson, né? Se você olhar ali, abrir a questão das normativas da BNT ali, da federal, dá para você ver onde ela está. Eu até ia perguntar sobre isso, Isso porque você pode falou que teve mudar um uma mudança pouquinho, agora, né? mas deixa eu abrir aqui uma. Porque você comentou dessa mudança, que agora não é tudo caixa alta, tem caixa alta, caixa Agora é baixa. maiúscula e minúscula, não é mais tudo maiúsculo, tá? Mudou com a nova regra da BNT. Você quer que eu mostre a minha aqui? Só para. Claro. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu achar aqui no site da. Vou pegar a minha que já tá mais próximo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou olhar, vou mostrar no sumário aqui, só para Uhum. vocês verem. Deixa eu achar. Que a gente, para a professora Jane, a gente está fazendo o artigo, daí é diferente, né? A gente não tem a justificativa, que a gente Não, é vai ter. diferente, é diferente, é diferente. Aqui eu tô focando na dissertação mesmo, tá? Uhum. Compartilhei com vocês, ó. Então, tem a introdução, daí 1.1, contextualização acerca do tema e objeto de estudo. Daí vem o problema, os objetivos, né? O objetivo geral e específico. Daí, 1.4 vem a justificativa. Quando a gente fala de artigo, essas coisas elas meio que ficam misturadas ali, né? Ficam mais enxutas, né? Por isso até quando a gente fala de uma pesquisa, de um artigo, tem suas diferenças da dissertação, que a dissertação ela é mais extensa, mais robusta, né? Mais longa. Acho que a Ju quer falar. Oi, vocês me escutam? Sim, Oi, boa Sim, noite, pessoal. a Eu Ju. tardei, cheguei aqui e fiquei só escutando vocês, mas eu gostei dessa parte final. Eu vou colocar o bedelho, né, como sempre, mas eu achei muito legal o que a Aline mostrou ali da estrutura de uma boa introdução numa dissertação. Porque muitas vezes a gente não encaixa corretamente aqueles pontos e daí não fica claro por que que o nosso trabalho ele é relevante. E em artigos científicos não vai vir, igual a Thalita ali comentou, uma seção específica falando justificativa, esse é o meu trabalho. Só que uma boa introdução vai justamente englobar todos aqueles pontos ali que a Aline mostrou. Só que na dissertação a gente coloca os pontos separados. No artigo a gente faz uma introdução enxuta, coesa e coerente que vai entrelaçar todos esses pontos. E a justificativa é o ponto crucial para mostrar o porquê que essa pesquisa é relevante, por que ela merece ser lida. Então, a justificativa, ela é simplesmente o coração ali, junto com o objetivo, na minha opinião, são os pontos principais, né? Para você deixar um trabalho, como que eu posso dizer, no alto padrão das revistas mais tops que existem. Se você manda para uma revista mais simplesinha, às vezes você não coloca isso, vai passar. Mas se você mandar naquelas revistas A1, A2, não vai passar, porque é a contextualização do teu problema, qual que é o objetivo e por que que ele é relevante, o que que a literatura está dizendo que é importante, por que que a prática está dizendo que é importante. Então, não quer dizer que no artigo não tenha essa informação, só que ela não está escrita. A minha justificativa é tal.
você escreve de uma forma mais envolvente para o leitor, vamos dizer assim. Mas só queria trazer isso para amarrar o que a Aline e a Thalita já falaram, mas mostrar um pouco o que eu tenho visto também nessa caminhada. Obrigada, pessoal. Ou Exatamente, como eu seja, falei para eles, a justificativa é o Nem nessa coração, apresentação, né, Aline? só que os objetivos e o problema é o cérebro, Ju. Bem Os alinhado. objetivos são o Exatamente. cérebro que vai coordenar todo o corpo da dissertação, mas a justificativa é o coração que vai envolver realmente o Perfeito, leitor olha para que ele só. continuar a ler a sua dissertação. Isso mesmo. Gostou da minha ideia? Ficou bom, Eu né, amei. gente? Eu acho que a gente tem que fazer uma capa para colocar no YouTube justamente com isso, assim, sabe? Um corpinho e um coração. A soma do corpo com o coração faz uma boa pesquisa. Exatamente. ou seja, dentro do artigo, então, a justificativa ela vai estar literalmente inserida na introdução. Isso, tudo junto no mesmo texto. A introdução vai Uhum. estar englobado tudo. Ou seja, a única diferença é que eu tiro aquele sub, né, capítulo e insiro E vai estar mais parágrafo enxuto, né? junto. Não vai estar tão longo. A Tão longo, né? introdução Uhum. em si inteira da dissertação é muito maior do que um artigo, né? Uhum. É porque a introdução, ela parece, né, quando eu vejo aqui da maneira que eu estou montando a introdução, ela já vem um pouco falando da relevância e tudo, né? A única diferença é que, no meu caso aqui, eu estou quebrando todo o título, né? Até nem sei se essa é a melhor forma de fazer, mas vamos pegar, por exemplo, aqui, quando eu tenho um título que diz Decisões sob pressão em startups, um estudo qualitativo sobre macrocognição e NDM. Na introdução, eu estou descrevendo um pouco do que é decisão, do que a pressão causa na tomada de decisão, o que é um contexto, o que dentro da startup esse contexto é relevante. Isso tudo faz sentido, né? Sim, Ou não faz sentido. precisa quebrar? É bom. É bom você citar cada palavra que está ali no seu assunto, no seu tema. Tá, Você isso que eu vai queria saber. Porque, trazer assim, eu isso estou... na introdução, para o Entendi. leitor entender do que você está falando. Perfeito. Vou aproveitar um gancho, então, Tom. De fato, é muito importante que você venha trazendo esses pontos. Só que eu não sei se eu entendi certo, mas você está quebrando a introdução em vários outros subtópicos? Ou a dissertação está em subtópicos e você está fazendo a parte da revisão bibliográfica? Eu não entendi. É que eu ainda estou falando, não estou falando da dissertação, ainda estou falando desse artigo, que é o que a gente tem que entregar para a professora Jane, mas Uhum. como a justificativa ela está inserida na introdução, eu trouxe isso para a gente discutir aqui, né? Mas Não, o que eu tudo estou bem, fazendo... mas você separou na introdução? Não, daí o que eu estou fazendo? A partir da introdução, eu estou descrevendo cada item do título. Então, não estou quebrando em subtítulos, Ah, mas eu entendi. estou... Então, como se fosse um parágrafo esclarecendo o que é a decisão, Uhum. um parágrafo para startup, esse tipo de coisa, tá? Ah, não, perfeito. Eu entendi que você estava separando em subtópicos, daí não é muito recomendado na introdução, né? Ah, Porque daí fica não, muito não. quebrado, daí fica igual a dissertação. Mas a introdução, a gente sempre tem que fazer como se fosse aquele leia o meu trabalho inteiro, veja o que vai ter. Então, isso que você está fazendo, igual a Aline confirmou, é isso mesmo. É você mostrar para o leitor, dando uma introdução de fato do que ele vai ver, mas nunca esqueça que você não tem que ser exaustivo. Porque a exaustão, né, vai estar ao longo do teu texto, né? Então, a introdução você tem que pegar e mostrar, olha, o meu trabalho tá top. Leia, porque você não vai se arrepender. Mas, então, nesse caso, quando eu estou falando de um artigo onde a justificativa está inserida na introdução, quantos parágrafos seria ideal, já que eu tenho que fazer ele mais enxuto, justificativa mais enxuta? Depende de cada revista que você vai submeter. Tem revistas que, se eu não me engano, são 13.000 palavras, que dá, eu não sei, 10 páginas, 7 páginas o artigo inteiro. E tem outras revistas que você tem artigos que são de 20 páginas. Então, cada revista tem a sua regra. Então, tem artigos que eu já li que tem 7 páginas com referências. E tem outras que tem 20. Teve uma que eu peguei de uma revista que até o professor Guilherme vive publicando lá, que eu acho que são 27 páginas que dá, porque a letra é miudinha. Então, depende muito de qual que você vai submeter. Então, quando você está fazendo um artigo, a primeira coisa é você ver possíveis revistas que você pode vir a
submeter esse artigo. E daí você pega uma média daquelas dali para você, se você submeter em uma e for recusado, você já tem um artigo pré-pronto para você só adaptar para outra. Mas uma introdução não passa de uma página, na maior parte dos artigos. Ela é bem sucinta, o resumo ali tem umas 200 palavras, ou menos até, e daí logo vem a introdução, tem alguns artigos que é meia página, mas até uma eu acredito que seja o recomendado. Não sei o que as meninas acham, mas eu acho que é esse o tamanho médio, assim. Só complementando o que a Ju comentou antes do Edmilson falar, é isso mesmo, Tom. Cada revista vai ter seu padrão. O que normalmente os professores já colocam uma limitação, né, de quando a gente vai fazer algo, ali do artigo todo em umas 10, 15 páginas no máximo, assim, para não ficar muito extenso, né? E o que eu acho que é mais importante, além disso, é a informação, você colocar a informação que precisa estar ali. Por exemplo, a minha informação, ela tem 2 linhas, mas é o que eu preciso falar. Então, eu vou pôr assim, se depois, vou precisar ajustar por conta de espaço e tal, aí você vai trocando as palavras, vai deixando mais robusto, ou o contrário. O que eu preciso falar tem 5 páginas. Então, eu vou escrever 5 páginas, depois se eu precisar diminuir, eu vou diminuindo, mas trazer a fonte ali, né? O que você realmente precisa dizer e depois encaixar em quantidade de palavras, páginas, enfim. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz a matéria da professora Simone, só que na época da Simone era Introdução ao Gold, que agora acho que é a matéria da Jane, tá? Só para vocês entenderem. Tinha que fazer um artigo, foi o meu primeiro artigo. O artigo para entregar para a professora deu 35 páginas, acabei de abrir aqui. Foi bem extenso, mas também a gente colocou apêndice, o roteiro de entrevista, todas as perguntas para ficar bem completo para ela. Mas na hora de submeter ao Congresso, daí a gente teve que reduzir bastante coisa. Daí acho que ficou umas 20 páginas. Então, assim, vai depender muito. Daí a gente teve que cortar muita coisa para poder encaixar no que dava na revista ou no congresso por escrito, entendeu? Então, tem que encaixar depois. Você pode escrever longo, mas depois você vai ter que cortar algumas partes para poder encaixar na quantidade necessária de cada publicação. Só para, antes do pessoal falar, quando você falou do questionário, o questionário não é um anexo, ele é parte dessas 20 páginas? Questionário e resultados. É que, na verdade, isso você não... É o apêndice. Mas o apêndice, ele é contado também, como número de páginas também para ser inserido ou não? Então, eu não tô falando no total de tudo. Tô falando assim, não que vai contar, mas assim, como a gente colocou a carta de apresentação e consentimento sobre a pesquisa, a gente colocou tudo que a gente fez aqui, depois das referências. No total deu 35 páginas, mas na hora de publicar não precisou colocar essas coisas, então já diminuiu. Mas entendi. Mesmo assim, teve que tirar ainda algumas coisas. Tipo, a gente colocou algumas figuras, assim, a gente teve que tirar porque não tinha como incluir, não dava, não tinha espaço. Ok. Aí tem que adaptar. Então, para os professores, você entrega completo, entendeu? Você entrega com o máximo de informação que der ali. Mas na hora de fazer a submissão, daí você vai ter que ajustar conforme a revista ali, que eles vão dar todo o layout ali para você, de formatação, tamanho a página, o tamanho da letra, qual letra que vai utilizar. Então, daí você vai ter que ir adaptando conforme vai colocando ali, inserindo. Ô, Tom. Oi. Então, a professora, ela colocou ali, ó, o artigo todo deverá conter entre 4.000 e 6.000 palavras. Pois é, eu estava com as palavras na cabeça. Ela já delimitou isso para nós, né? A gente fez eu fiz a primeira revisão de literatura ali com a Alexandre, ela deu 8.000 palavras a revisão de literatura, cara. Então a gente falou assim, pô, vamos, né, zero BO aí, vamos começar de novo, cara. Daí vai ter que começar a ajustar. Quantas que deu a tua?
A Então, só revisão? daqueles lá, porque ela deu lá 16 lá para a gente pesquisar, se eu não me engano, né? Daí a gente Aham. começou a escrever um pouco de cada autor, o modo que ele pensava tal. Daí quando a gente foi contar lá, juntou os dois, deu mais de 8.000, cara. Ele falou, cara, vamos. Então é bem, cara, é bem. A gente tem que ser bem sucinto, cara. Pense, até assim, né, para vocês saberem, nós vamos ter que fazer 10 entrevistas, né? Então, 10 entrevistas. Ela falou também, vocês têm que fazer 10 entrevistas. Então, imagine a gente condensar, né, 10 pessoas que nós vamos estar entrevistando, ponto de vista, né, relacionando, né, com a decisão naturalística, né, a pressão, né, então é bastante desafiador sobre essa ótica aí. Usa a Uhum. tabela. É É, uma forma que eu já vi em muito artigo também, ele não traz, às vezes, as questões na coleta, ele traz só na análise dos dados. Por exemplo, na uhum. coleta ele fala como fez e na análise ele traz ali o Isso. questionário, para não consumir tanto espaço. Eu já vi muito isso, eu lendo, você fala, mas cadê as perguntas? Daí tá lá na análise, ele coloca a pergunta com a resposta de uma forma mais abrangente, sabe? Uhum. Uma alternativa também para diminuir espaço. Sim. Às vezes colocam a tabela inversa, assim, tipo, para não, no jeito que a gente escreve assim, acho que na vertical, Vai assim, dar para ali. ocupar menos espaço. Tem várias técnicas aí que daí tem que. Mas Perfeito. então, na hora de transcrever, porque a gente vai ter que transcrever tudo isso, né, Edmilson? Só aí, meu Deus do céu, já vai ocupar, cara, no mínimo 50% do trabalho, acho que é isso aí, com 10 Sim. perguntas, por exemplo. Mas a Bom, É, transcrição não vai contar, né? como Vai Como? como são 10, apêndice. É isso. Pois é, isso que eu agora fiquei na dúvida. né, a Na gente vai ter que análise esclarecer. conta, mas a transcrição 100% não, porque senão não dá. A transcrição de uma entrevista às vezes vai dar 8.000 palavras. a Verdade, eu transcrição não. é só para vocês mesmo. Tipo, vocês vão É, pegar a transcrição para vocês analisarem só, mas a não dá transcrição para. fica com a gente, depois a gente entrega lá na secretaria para ficar arquivada e a gente só vai dar conclusões ali, Tom, Tá. né? Uhum. Tá nessa E as dúvida. conclusões relacionando com a literatura que ela citou ali, né? Não é conclusão, né, da cabeça do Edmilson ali, né? Você tem que olhar o que o cara achou lá e conectar aquilo ali com o que com a entrevista, né? Uhum. A gente, inclusive, eu com o Alexandre, amanhã a gente já vai fazer a nona entrevista. Olha, E a gente já tem uma tabela, assim, né, do que cada autor e o que ele pesquisou. Então, quando o cara fala um negócio, a gente. E é impressionante, eu estou lendo aqui o livro do Inha ali, ele fala que à medida que você vai fazendo a entrevista, você já vai pegando ali os pontos. Sabe, então, essa última a gente gravou, mas praticamente a gente na mão ali, o cara falando, a gente, ó, aqui ele tá com a macrocognição, aqui é o sense making, tal, sabe? Então a gente começa porque, não, veja só, no primeiro eu saí desesperado, né? E assim a gente, mas agora no último, que foi o oitavo, assim a gente tinha uma facilidade de pegar o que ele estava assim expressando para nós, sabe? Assim, e a gente já conseguia conectar com aquilo que nós estamos pesquisando ali de uma forma mais ampla, né? Então, quando ele, assim, às vezes um comportamento, então ele falava assim, não, não, cara, o consultar o protocolo é importante, né? Então, só essa fala a gente já conseguia conectar com o que os autores falavam ali, né? Então, eu não posso simplesmente fazer o que eu acho, eu tenho que seguir um protocolo, eu tenho que seguir um modelo, sabe? Então, ali a gente já conseguia criar algumas conexões que está dando uma robustez ali pro trabalho, né? Show de bola. Fico tão Gil, acho que orgulhosa ouvindo essas podemos. coisas. É, Fico orgulhosa porque eu vejo assim o quanto que vocês estão. Parece que é pouco tempo que vocês estão, mas eu vejo muito a evolução de vocês desde a nossa primeira reunião. Sabe, as dúvidas que vocês tinham ali, imagine, menos de 3 meses aí que a gente tá, eu acho, a evolução que vocês têm no modo até de falar, de mostrar, não, a gente tem que conectar, a gente tem que ter tudo, e não é só pelo grupo, mas pela evolução de vocês enquanto mestres, né? Vocês estão se formando mestres, vocês já estão aí 1/3 mestres, né? Então, vocês, parabéns aí para vocês
continuem firme, eu fico muito feliz e espero que vocês continuem aí no NapGold para depois trazer toda essa experiência de vocês, igual aí vocês estão falando sobre construção de questionários, de como fazer, né, as perguntas, como que vai associando. Depois, Edmilson, você pode vir fazer uma aula temática sobre isso, da tua experiência, porque é um negócio assim que muita gente tem dificuldade, porque a entrevista semi-estruturada, ela é desafiadora justamente por conta disso, porque você vai ter que levar, conduzir o seu entrevistado, mas você também tem que deixá-lo à vontade para falar, mas não pode deixá-lo que ele fuja daquilo que você está buscando. E quando você É, começa a ver esses links com a teoria, você está se tornando, né, um grande ali, pesquisador, você está conseguindo aliar a ciência. E é isso que a professora quer, né? Então, é. ver vocês com essa evolução, acho que a gente, se estivesse aqui também, ia ficar muito feliz de ver que depois ela vai ver no resultado, claro, mas ver esse processo de formação. Então, parabéns e fica o convite aí para vocês virem também fazer uma aula para a gente, igual a Aline fez hoje. Mais para frente. Mas aqui, ó, só para poder contribuir aqui nisso que você falou, Ju, então eu estava vendo ali na pesquisa qualitativa, assim, apesar de eu estar vendo o estudo de caso aqui, mas aí eu fiz como eu vou trabalhar isso, então ali no Merian lá e Tisdale, ela no livro dela, né, eu consegui baixar esse livro, daí ela cita lá na página, não sei que página, página 426 do livro, então até eu anotei aqui, eu guardei isso aqui para mim, então ela fala assim, ó, o principal propósito de uma entrevista é obter um tipo especial de informação. O pesquisador deseja descobrir o que está na mente e no pensamento de outra Hum, pessoa. Daí ela referencia o Patton aqui, ele que falou isso em 2015. Daí ela vai lá, né? Conforme explica Patton, entrevistamos as pessoas para descobrir, a partir delas, aquilo que não podemos observar diretamente. Não podemos observar sentimentos, pensamentos e intenções. Não podemos observar comportamentos que ocorrem em algum momento anterior no tempo. Não podemos observar situações que impeçam a presença de um observador. Não podemos observar como as pessoas organizaram o mundo e os significados que atribuem ao que acontece nele. Precisamos fazer perguntas às pessoas sobre essas coisas. O propósito da entrevista portanto, é permitir que adentremos na perspectiva de outra pessoa. Eu achei muito legal isso aqui, até anotei isso perfeito. aqui. Falei, Não, isso aqui eu muito preciso legal. pôr em algum lugar. Sim, muito legal. Depois passa, por gentileza, a referência completa do texto ali no nosso grupo. Daí a gente também Tá, coloca lá no YouTube para quem tiver curiosidade de ver e estudar mais de forma aprofundada. Mas bem legal. legal. Obrigada por trazer, Edmilson. Beleza. E eu Ok. levantei a mão aquela hora para falar alguma coisa que eu esqueci, mas, eu acho que era a respeito dali justamente daquele aspecto da introdução. Ah, lembrei. A introdução, um professor pegou e falou para a gente, acho que até na aula de inauguração do PP Gold, não sei se foi na mesma turma da Thalita, não lembro quando que foi, que ele comentou que a introdução é a última coisa que a gente faz, que é depois que a gente já viu tudo que a gente fez. Eu discordo e concordo. O que eu sempre faço quando eu vou fazer um trabalho? Eu começo pela introdução para eu conseguir saber qual que é o norte e fio condutor que eu vou seguir. Então, para definir ali o meu objetivo, a minha justificativa, a minha situação, problema, como que eu vou dividir o meu artigo, mas eu sei que ela é um esboço, é como se fosse quase que um resumo expandido do meu artigo. Aí, conforme eu vou escrevendo, eu sempre volto para a introdução, e volto, e depois, por último, eu faço aquela revisão geral para ver o que eu escrevi na introdução, de fato eu falei no meu trabalho, se de fato é aquilo que eu vou manter, se eu tive algum insight, alguma coisa diferente, né? Ao longo da escrita que eu posso agregar à minha introdução. Para vocês terem ideia, na minha dissertação, eu alterei a minha introdução na véspera de mandar para a banca, porque eu tinha conversado com um colega, dele pegou e falou assim: Poxa, você está falando de inteligência artificial, você não colocou em nenhum momento sobre o ChatGPT. Eu falei, poxa, é verdade. Aí vai a Juliane atrás de literatura para ver, para não ser vozes da Juliane, achar um artigo que falasse da importância da inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT. Aí eu citei lá, tive que adaptar minha introdução na véspera de enviar para a banca, uma referência de 2000 eu acho que eu defendi 2023, de 2023, tipo, tinha acabado de ser lançado o artigo.
e eu publiquei. Então, para mim, o caminho é: faça um esboço, escreve o artigo, depois volta para a introdução, pelo amor de Deus, para ver se você fez ali corretamente todas as coisas, mas volta para a introdução. A introdução, ela nunca vai ser a primeira que você escreveu. Porque você precisa ser fidedigno ao conteúdo do que você colocou nas outras partes do trabalho. Porque senão fica algo muito genérico. Porque quando a gente começa a escrever, ainda está muito solta, as ideias ainda estão muito soltas. Então eu entendo o que o professor quis dizer, ele tem muito mais experiência de dizer que é a última coisa, mas eu acho que foi mais no sentido de a última coisa a ser revisada. Eu Sim. entendo, né? Concorda, Aline? Concordo, porque a gente precisa saber o objetivo, o problema da nossa pesquisa. Então, isso está na introdução, não tem como você escrever toda a tua dissertação sem isso. Mas claro que você vai ter que voltar nela várias vezes, porque às vezes você muda do caminho, às vezes você acha uma coisa que vai parecer relevante para pôr na justificativa, então sempre você vai estar moldando ela. Perfeito. Então voltem na introdução, meninos. Várias Não e me várias entreguem vezes. várias e várias vezes. Sim, e porque você vai ter que voltar no teu objetivo, no teu problema várias vezes. Não tem jeito. Você não pode perder eles de vista. Você tem que sempre estar lembrando deles. Então você tem que voltar na introdução. Daí com isso você acaba lendo a tua introdução, tua justificativa, tudo de novo. E sempre você vai achar alguma coisa para melhorar, para acrescentar. Até a divisão do trabalho, né? Às vezes lá no meio a gente percebe que fazer uma subseção vai ficar mais interessante. Dividir Sim. em 2 capítulos, algo assim, né? Você tem que mudar lá o último parágrafo da introdução para deixar claro que Sim. qual que é a estrutura correta do seu trabalho, né? Quantas vezes eu mudei, deixei de um jeito os capítulos da minha fundamentação teórica, de repente eu mudei elas, tipo, inverti o último para o primeiro e daí tive que mudar tudo. Fiz várias coisas Exatamente. diferentes, sempre se está mudando. Sim. Com certeza. Ô, Ju, eu coloquei ali lá no chat ali a citação, tá? Eu tenho o livro também. Eu consegui baixar o livro. Legal. Ótimo. Eu Eu vou enviei colocar no nosso chat lá, no nosso grupo também. eu enviei ali no grupo agora a apresentação ali, que eu acho que o Edmilson Legal. pediu. Eu mandei ali para vocês, tá? Ótimo. Obrigada, Aline. Ótimo, obrigado. Então, Mais alguma se der coisa? tempo ainda esse ano, eu lanço aqui a minha introdução do artigo. Isso aí. E eu quero vocês ano que vem aqui, né? Pelo amor de Deus. Não nos abandonem. Já estamos com uns 4, 5 pessoas interessadas em apresentar. Estamos contentes, já que temos 5 reuniões garantidas já para ano que vem. Mas, pessoal, alguém quer dizer mais alguma coisa? Quer complementar? Algo especificamente da justificativa ou sobre outro assunto? Todo mundo está Eu acho, tranquilo? para mim está sendo muito bom estar aqui, viu? Toda segunda-feira, assim, eu sempre penso assim, eu estou saindo bem melhor, né, do que agora, 21 e 28, eu estou saindo melhor do que eu entrei aqui às 20 horas, com certeza. Ai, Demilson, que lindo, obrigada. Nossa, enche o nosso coração, né, Aline e Com Thalita? certeza, fico muito feliz. A gente fica feliz em poder compartilhar, porque a gente não sabe tudo, a gente também aprende muito com vocês, mas a gente também, eu tenho certeza que a cada nova reunião a gente sai um pouquinho mais pesquisadoras, um pouquinho mais colegas, amigas, né? Então é muito importante isso. E eu agradeço por vocês estarem sempre aqui, né? Eu sempre falo que o Edmilson e o Tom que são nossos parceiros ouvintes aqui, ouvintes e participantes, né? E falantes que estão com a gente em todas as reuniões, então continuem assim. Muito obrigada pela parceria, porque é assim que o NEP Gold vai sobreviver. Enfim, pessoal, no próximo, olha só, quem que vai ser o próximo apresentador? Quem será que vai ser? Teremos a apresentação do projeto, então, do Edemilson, já é na próxima semana, né, Edemilson? Dia Sim, na 24? próxima semana. Eu Então, encaminhei hoje já para a Thalita ali o projeto, e até eu falei, Ju, para ela que na quarta-feira a professora Simone vai fazer a primeira reunião sobre esse projeto que eu mandei para ela no começo do mês, né? Então, uhum. daí vamos ver, Ó, né? Vamos ver. perfeito. Eu só peço para você, Edemilson, que se você puder passar no grupo ali do NEP Gold para todo mundo poder ler, para não só da Eu habilitadora. coloquei lá no Drive lá daí. Então tá.
Então, perfeito. E depois a gente compartilha quando a gente for falar para eles salvarem a data, só para todo mundo ter acesso. E daí você fala quando você for apresentar se houve alguma modificação ou não, mas o importante é que você ter essa experiência de vir, apresentar, tirar dúvidas, né? Então, isso é bastante importante. Então, na próxima semana, todo mundo está convidado, chamem os colegas. Essas nossas reuniões temáticas, elas todas são abertas, né, para a comunidade, porque nós temos esse projeto de extensão, de ligar a academia e a comunidade externa. Então, por favor, convidem outras pessoas que querem entrar no mestrado ou até profissionais mesmo que querem aplicar pesquisa no dia a dia da empresa. As nossas reuniões são abertas, mas em especial essas temáticas mais ainda, né? Porque é como se fosse uma aula, uma palestra que, com certeza, se fosse cobrar isso ou apresentar num congresso, teria um valor agregado muito grande. Então, vocês estão aqui pegando o ouro, né? Que a gente está disponibilizando. Então, quanto mais pessoas puderem usufruir disso, a gente fica mais contente, né? Mas é isso, pessoal. Todos convidados para a próxima segunda-feira. Muito obrigada pela participação. Aline e a Thalita, querem comentar mais alguma coisa? Vou tirar foto. Ah, tá. Eu não Sim, posso abrir a isso. câmera agora que eu estou num local que não dá, que meu marido está aqui atrás. Não tem problema. Tá, não é assim, então vou tirar, gente. Vamos lá. Muito bem. Pronto. Perfeito. Então, gente, pessoal, boa semana, bom feriadinho aí e até segunda-feira. Bom descanso. Obrigada, gente. Até Obrigada, mais. pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.